mapeia aí a região, procurando aí um hotel ou uma pousada, enfim, para o irmão poder ficar bem tranquilo, bem à vontade na sua visita aqui em Fortaleza, no nosso ministério. Queridos, e essa noite, na palavra, eu quero falar sobre a alegria em Deus. Nós sabemos que nós vivemos num mundo muito diversificado, um mundo muito cheio de atrativos, sem dúvida alguma, um mundo muito cheio de entretenimentos. Nós temos circos, temos parque de diversão, temos jogos eletrônicos, shoppings, esportes. Se nós fôssemos fazer uma lista das coisas que tentam trazer, que foram projetadas para entreter o homem, nós faríamos uma lista, eu creio que com milhares e milhares de itens. Contudo, eu quero deixar claro para os irmãos, e os irmãos bem sabem disso, que esses entretenimentos, eles não têm por si a capacidade de trazer alegria. E quando nós falamos de alegria, esse estado mental, esse estado da alma do homem, essa alegria, nós podemos até concluir que na verdade nem mesmo a realização dos maiores projetos que o homem possa ter em seu coração pode de fato lhe trazer alegria contínua e duradoura. Tudo que for de alegria, a realização do maior projeto que você tem na vida, realização do maior sonho, que para uns é comprar a casa própria, sair do aluguel, que para outros é comprar o seu automóvel, o seu carro, ou a sua moto, o seu meio de transporte, para poder driblar melhor esse trânsito, esse movimento de ônibus, de trem, de metrô, e poder se deslocar melhor para o trabalho, para as suas atividades. Mesmo a realização do casamento, que é o sonho de muitos, o desejo de casar, o sonho de casar. Eu quero dizer para os irmãos, que nem o mais grandioso, glorioso, elevado projeto que você tem na vida, que você vir a realizar, isso não vai lhe trazer alegria duradoura, permanente, de maneira alguma. Não vá pensando nisso. Você tem experiência disso? Por exemplo, um dia você tinha um projeto de comprar o seu smartphone do momento, e você, poxa vida, eu quero aquele smartphone, e você achava, ficou ansioso e acreditava que aquele ia trazer alegria, e trouxe. Mas foi uma alegria tão rápida, uma alegria tão fútil, tão efêmera, tão passageira. O compra do carro, que você tanto queria, da moto, e você sonhava, e planejava, e economizava, e se esforçava, fazia hora extra, e dormia e acordava pensando, um dia eu vou estar com o meu carro aqui, o meu carro é esse, aquele outro, e você realizou. Comprou o carro, comprou a moto, a casa própria. Ele trouxe uma alegria, mas passou, mas foi passageira. Aquilo não lhe preencheu com uma alegria duradoura, com uma alegria contínua, porque é isso que o homem procura. Por que as pessoas precisam ir aos forrós todo final de semana? Por que as pessoas precisam usar droga todos os dias? Por que alguns têm que viverem dopados, embriagados, drogados, à procura dessa tal alegria, dessa tal felicidade? Eu quero dizer para os irmãos, sem dúvida alguma, com toda a convicção, que a alegria verdadeira, duradoura, nós só podemos encontrar em um elemento, não em dois, nem em três, mas num único elemento: em Deus. Somente em Deus, somente no Senhor, nós poderemos encontrar alegria duradoura e verdadeira. Quem concorda comigo aqui? Tenho certeza que eu contei aqui a experiência de alguns irmãos, porque assim é normal. Jovens ansiosos, talvez na conclusão do curso, na realização do noivado, na realização do casamento, do projeto, seja qual for, da primeira profissão, do primeiro emprego, tudo isso é bom e traz uma alegria, mas é momentânea, é passageira. Então eu quero falar para vocês essa noite exatamente isso, sobre a alegria no Senhor. E eu quero falar 6 verdades sobre a alegria no Senhor. E a primeira verdade que eu quero falar essa noite sobre alegria no Senhor. Por que nos alegrar no Senhor? De acordo com Filipenses capítulo 3, verso 1, abra a sua Bíblia por gentileza. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque é o que nos resta. Vamos ler esse texto para que nós possamos
Filipenses capítulo 3, verso 1, Paulo disse assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Filipos, em meio a tanta tribulação, a tanta perseguição, a tanta renúncia, há tanto sofrimento, e às vezes a gente fica, poxa vida, quanto sofrimento, quanta luta, quanta dificuldade, quanta tribulação. Eu preciso de algo que me alegre, eu preciso de algo que me complete, que me faça feliz. Eu acho que isso vai me fazer feliz, eu acho que aquilo vai me fazer feliz. Mas aquela igreja de Filipos, uma igreja já experimentada, uma igreja que estava aprendendo o que era sofrer no Senhor, o que era padecer no Senhor, era uma igreja que estava aprendendo e entendendo que não poderia encontrar alegria no mundo, alegria nas coisas terrenas, alegria duradoura, verdadeira. E Paulo diz para os irmãos que o que nos resta é apenas isso: buscar nos alegrar no Senhor. É isso que nos resta, é isso que nós precisamos, é isso que você precisa, é isso que resta para você, é isso que nos sobra, é isso que nos falta, é nos alegrar no Senhor. Não como se fosse o último recurso, não como se fosse a última porta, ou a última fonte da alegria, onde eu vou buscar alegria na última fonte. Mas na verdade Deus é a primeira. Deus é a primeira porta da alegria, Deus é a primeira fonte que traz alegria para o homem. O problema é o homem que procura sempre Deus por último, que vai sempre à procura de encontrar alegria, felicidade duradoura e verdadeira em Deus, e o homem sempre deixa isso por último. O homem primeiro tenta o sexo, tenta a prostituição, tenta o vício, as drogas, a marginalidade, a vida devassa, a vida desmantelada, para só então ir buscar alegria no Senhor. E depois dele buscar em todas essas coisas, em todos esses meios, que ele vê que não encontrou, que ele sempre tem um sentimento que está faltando algo. Não sou completo, eu casei mas não sou completo, eu casei, sou feliz com minha esposa mas não sou completo, eu casei, aliás, eu realizei um projeto mas eu não sou completo, eu tenho tudo, eu faço tudo, eu realizei tudo, eu conquistei tudo que um homem pode ter, que um ser humano pode ter, mas falta alguma coisa. E o homem sempre, a fonte da verdadeira felicidade e alegria, que é Deus, ele deixa por último, quando na verdade deveria ser o primeiro. Então já quero dar um conselho aqui a você que está me ouvindo e buscando em tantas coisas. Busque primeiro em Deus. Você buscar a alegria, a satisfação, a felicidade genuína, legítima, duradoura e verdadeira em Deus. Sim, isso vai fazer a diferença em todo o resto da sua vida. Em todas as vezes que você quebrar a cara, que você tiver dificuldade, você vai ter Deus ali para te alegrar. Então essa é a primeira verdade, que a alegria em Deus é o que nos resta. Acabei de falar do mundo, que as alegrias do mundo são todas passageiras, nada preenche de forma duradoura, nada preenche de forma satisfatória, tudo é passageiro, é temporal, mas nos resta buscar a alegria em Deus. Sim. E a segunda verdade do porquê buscar a alegria no Senhor é que no Senhor nós temos alegria até mesmo nas provas. Tiago capítulo 1 verso 2, Tiago disse: feliz é o homem que se alegra quando passar por várias provações. Alegrem-se quando vocês passarem por várias provações, por várias tentações, por várias dificuldades. Olha só o que ele está dizendo, olha só a verdade sobre a alegria no Senhor. Alegrem-se, quando, Tiago? Quando vocês passarem por luta. Alegrem-se, sintam-se felizes, quando, Tiago? Quando vocês passarem por provas. Alegrem-se, sintam-se felizes e completos, quando, Tiago? Quando você passar por tentações. Por quê? Porque alegria no Senhor, alegria do Senhor, no Senhor nós temos alegria até mesmo no meio das provas, até mesmo passando as piores provas, as piores dificuldades, que muitos chegam a tirar a própria vida, que muitos chegam a se desesperar e dar cabo da sua própria vida, e jogar tudo para o alto, abandonar tudo, e procurar o deserto, se esconder, e ficar depressivo, deprimido, no meio das maiores dificuldades. Se você tiver o Senhor, a alegria do Senhor, ela vai lhe satisfazer e vai lhe preencher naquele momento. Às vezes as pessoas não compreendem por que é que o crente cheio do Espírito Santo, por que é que o crente selado com o Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, as pessoas não entendem por que ele está passando luta, prova, tribulações, adversidades. Com tudo isso ele é feliz.
Ele é pobre, ele é necessitado, ele é aflito, afligido, aliás, pobre, necessitado, afligido, mas ele é feliz, porque ele tem a alegria, não dos recursos desse mundo, não dos bens materiais desse mundo, porque ele já viu que tudo isso é alegria passageira, mas ele tem a alegria do Senhor na vida dele, no meio das provas. Ele passa constantemente prova, ele passa constantemente provas, mas ele está feliz, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele passa constantemente lutas, percas, prejuízos, dificuldades, adversidades, frustrações, decepções, mas ele sente-se feliz, porque Deus está com ele, porque a alegria do Senhor está na vida dele. Então, meu irmão, não independente da prova, independente da luta, independente da perca, da tribulação, se você tiver no Senhor, a alegria dele vai estar na sua vida, e ninguém vai entender, nem você mesmo. Eu tive período na minha vida de tanta tribulação e adversidade, contudo eu senti o gozo de Deus na minha vida, e eu mesmo me surpreendia. Eu dizia: Senhor, eu tenho tudo para estar apavorado, desesperado, mas eu sinto um regozijo no meu espírito, que eu não tenho explicação com isso que está acontecendo, essa tempestade, esse temporal, esse vendaval. A única explicação que eu tenho é a alegria do Senhor na minha vida. Então, a alegria do Senhor, irmão, essa segunda verdade, ela nos alegra até mesmo no meio das provações. Amém? Uma terceira verdade sobre a alegria no Senhor é que nós teremos, mesmo no meio das dificuldades e adversidades, nós teremos alegria na esperança das coisas eternas. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Paulo disse isso aos romanos. Ou seja, romanos, não se alegrem no título de cidadão romano, não se alegrem porque os demônios se vos submetem, não se alegrem porque vocês são uma população próspera aí em Roma, não se alegrem porque vocês são pessoas importantes dentro do império, pelo fato de serem cidadãos romanos, mas alegrem-se na esperança do que Deus tem oferecido e tem dado gratuitamente para vocês. Então essa, irmãos, é uma terceira verdade absoluta sobre alegria no Senhor, porque embora você possa ter perdido tudo, mas você vai ter uma esperança dentro de você. E qual é a esperança? A esperança das coisas eternas, a esperança de que um dia esse sofrimento vai passar, uma esperança de que um dia essa tribulação vai passar, a esperança de que um dia essa vida vai passar, a esperança de que um dia toda dificuldade, angústia, adversidade vai ter um fim, vai passar, e você vai ter uma vida de glória eterna com o Senhor. Essa alegria, é isso que nos conforta, é isso que nos consola constantemente. Muitas vezes também, quando eu ficava e fico às vezes atribulado, é nisso que eu penso. Eu digo: Senhor, pode ser, eu tenho 43 anos, vamos dizer que eu viva 80 anos, nem vai passar. Vamos dizer que eu viva 100 anos, vai passar. Vamos dizer que eu viva 110, 120 anos, vai passar. Então, queira ou não queira, essa vida com suas tribulações, adversidades, angústia, tristeza, vai passar. Mas na vida do crente, selado com o Espírito Santo, tem uma esperança de uma vida gloriosa, longe de doenças, enfermidades, dores, sofrimento e problemas, no céu, eterna. E a alegria do Senhor nos consola, nos traz essa esperança. Nós temos a alegria do Senhor, temos alegria não na realização dos projetos presentes, mas na realização da esperança das coisas futuras. Essa é a terceira verdade. A quarta verdade sobre alegrai-vos no Senhor é que essa alegria no Senhor, maravilhoso da alegria no Senhor, irmãos, é que ela é contínua, de acordo com aliás, nós devemos viver sempre contentes no Senhor, ou seja, buscar alegria sempre nele, nunca no mundo. Não que nós não possamos nos entreter, é claro que podemos,
Não que nós não possamos nos divertir um momento com nossa família. Eu sempre aconselho isso os irmãos a fazerem com as suas famílias. Ir em algum local, num shopping, num cinema, em algum local, se divertir com a sua família. Mas não na mente que isso vai trazer felicidade. Um momento com a família, isso é importante, isso é muito importante e muito relevante. Mas quando você pensar em buscar felicidade contínua e duradoura, você deve buscar sempre aonde? No Senhor. É o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5,16, que nós devemos nos alegrar sempre. E alegar sempre em quê? No Senhor. E como é que eu posso fazer, pastor Edel, para me alegrar sempre no Senhor? É viver a palavra dEle, é fazer a vontade dEle, viver para Ele cada dia, renunciar por amor a Ele, pelo desejo dEle, buscar conhecer sua palavra cada dia, se alimentar dela, orar, buscar ter comunhão com Ele através da vida de oração. Isso é buscar viver sempre contente no Senhor. Sim. E o quinto ponto, que eu acabei me enganando aqui, achando que era o quarto, mas não, é o quinto. E o quinto ponto, a quinta verdade sobre a alegria no Senhor, é que no Senhor nós temos alegria contínua. Olha que coisa maravilhosa. Paulo diz: busque alegria sempre no Senhor. Aí agora ele diz que a alegria do Senhor, quando está em nós, ela é uma alegria contínua. Olha só, diferente da alegria de qualquer realização terrena, de qualquer conquista das coisas, de projetos que você tem, qualquer realização de projeto que você sonha, Paulo diz que a alegria do Senhor, ela é contínua. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É algo contínuo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo espetacular, extraordinário. Eu ia passando um certo dia no semáforo e vi um jovem pedindo droga. E sempre eu vi esse jovem pedindo droga. Eu vi aquele jovem ansioso, o rosto dele, o semblante dele descaído, desfalecido, como alguém que estava desesperado. Ele fazia assim, estendia a mão, como alguém que estava desesperado. E eu imediatamente olhava para aquele jovem, eu dizia: meu Deus, se esse jovem encontrasse a alegria do Senhor, ele ia ter uma alegria contínua, que essa droga não pode dar. Porque se você der R$5 a ele vai comprar uma pedra de crack. E quando ele comprar aquela pedra de crack, irmão Clodomildo, ele vai fumar aquela pedra de crack. Quando ele fumar aquela pedra de crack, o efeito dela vai durar no máximo 5 minutos. E ele vai se alegrar por 5 minutos, ele vai se regozijar por 5 minutos. Por 5 minutos ele vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo, mais eufórica do mundo, mais sem problema do mundo, a pessoa mais preenchida, mais satisfeita do mundo. Mas com 5 minutos o efeito do crack passa, em seguida vem um vazio, um sentimento de fracasso, de derrota, de dependência de algo que ele não consegue preencher. E assim ele vai buscar sempre na mesma fonte, e nunca vai encontrar nada duradouro. Eu me lembro, quando chega nesse ponto, eu me lembro de João, se não me engano, capítulo 4 ou capítulo 5, sempre eu confundo, Jesus lá na cidade de Sicar, na região de Samaria. E Jesus encontra uma mulher que está ali pegando um balde de água, e todo dia aquela mulher tinha que pegar o balde de água para levar para casa, para beber, para usar nas suas atividades domésticas. E Jesus chega para ela e diz: Jesus pede água. E a mulher diz: eu sou samaritana, você é judeu, como é que você me pede água? E Jesus disse: se você soubesse quem está falando contigo, você quem me pediria água, e a água que eu tenho para dar, ela mata a sede do homem, nunca mais ele volta a ter sede. Glória. E a mulher entendeu imediatamente: Senhor, pois me dá dessa água, para que eu não precise mais vir nessa fonte aqui beber. Quando Jesus nos dá essa água, que é o Espírito Santo, que jorra em nós, como a fonte que jorra para a vida eterna, Ele nos dá alegria, felicidade contínua e duradoura, de modo que nós não precisamos mais buscar nas fontes paralelas, nas fontes efêmeras, transitórias do que o mundo oferece. O homem que tem a alegria do Senhor na vida dele, essa fonte de gozo, de paz, de alegria, de felicidade na vida dele, ele não precisa ir mais ao Parque do Vaqueiro buscar felicidade lá.
Ele não precisa mais nos bares das vidas encher a cara. Ele não precisa mais aos bordéis, aos prostíbulos, aos motéis, trair o seu cônjuge, ou se for jovem, se prostituir. Ele não precisa mais ir nessas fontes. Ele não sente mais necessidade de ir. O religioso que tem essa fonte de satisfação dentro dele, que é o Espírito Santo, de paz, de alegria, de gozo duradouro, ele não precisa mais fazer uma campanha na igreja A, B, C. Ele não precisa mais fazer a campanha da conquista, a campanha da vitória, a campanha da riqueza, da prosperidade. Ele não precisa mais correr atrás dessas coisas, fazer corrente, nada disso, porque ele já encontrou algo que lhe preenche, que é a presença do Espírito Santo. Observe que as pessoas mais religiosas são as que mais têm sede, quando deveriam ser as mais saciadas. As pessoas mais religiosas são as mais infelizes, quando deveriam ser as mais felizes. As pessoas mais religiosas são as mais insatisfeitas, quando deveriam ser as mais satisfeitas. Logo nós entendemos alguma coisa de errado nessa religião, que só está dando migalhas. A alegria dele é só naquele momento que ele está pegando o envelope e leva para casa para arrumar dinheiro, porque aquilo lhe dá uma esperança. E quando ele deposita o dinheiro, que passou uma semana, um mês, que a bênção não veio, ele já fica deprimido. Meu irmão, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos alegria contínua e duradoura. Qualquer homem nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele não sente a mínima necessidade de buscar alegria em outra coisa, a não ser em Deus. Deus, Ele nos dá alegria contínua e duradoura. Ele vai nos dar. Ele já nos deu. Nós não temos motivos para ser infelizes porque o carro quebrou. Não temos motivos para ser infelizes porque o noivado não deu certo. Não temos motivos para ser infelizes porque foi abandonado pelo cônjuge. Não tem motivo para ser infeliz porque não tem dinheiro, porque não tem boas roupas, porque não tem bons calçados, porque não tem uma boa casa para morar, porque não tem o bom disso ou daquilo material. Não temos nada disso, é motivo para nos tornar infelizes. A alegria do Senhor em nós é duradoura. Olhe para dentro de você e veja que dentro de você habita o Espírito de Deus. Dentro de você está essa fonte que jorra para a vida eterna. Encontre alegria aí, meu irmão. Você está buscando no lugar errado, nas coisas erradas, nas fontes erradas. Ela está dentro de você. Pastor, eu pensei que estava tão longe, mas ela está dentro de você, o Espírito Santo. A alegria duradoura e legítima que você achou que ia encontrar em qualquer outro lugar, tão distante, ela está dentro de você, mais próximo do que você imaginava, mais perto do que o que você pensava. Deus colocou dentro de você. Busque lá, o Espírito Santo, ele está lá em você. Deus está aí. O quinto ponto, sobre uma verdade, a quinta verdade sobre a alegria no Senhor, é que para mim, no momento que eu fazia esse rascunho, me veio uma pergunta para mim mesmo: mas de que modo deve ser essa alegria? Eu convido você a ir lá em Abacuque capítulo 3, lá nós temos a resposta. Eu digo a você que o modo que nós devemos ter essa alegria, entendo o que eu vou dizer, isso pode fazer a diferença para o resto da sua vida. De modo incondicional. Ou seja, você não deve propor para Deus: Senhor, me dê isso, e eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Senhor, realize isso para mim, e eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Senhor, faça isso por mim, faça isso para mim, só isso, Senhor, e eu seria a pessoa mais feliz, satisfeita do mundo. Não, jamais. A alegria no Senhor deve ser de modo incondicional.
Você não deve colocar condições para ser feliz no Senhor. E eu vejo isso em Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça. A figueira produzia figos, que era um dos principais alimentos dos judeus, e além de ser um dos principais alimentos do judeu, uma fruta muito gostosa, muito saborosa, o figo também produzia outros derivados, que também trazia alegria para o homem. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide. A vide é o que? A vinha. A vide é a vinha. O que é que a vinha produz? Uva. Amém? E o que é que a uva produz para o judeu, no caso do contexto aqui? Vinho. E o que é que o vinho fermentado ele produz no coração do homem? Alegria. Mas ele está dizendo, o Abacuque está dizendo: ainda que a videira, a vide não floresça. Se a vide não florescer, não vai produzir uva, consequentemente não haverá vinho, consequentemente não alegraremos nosso coração com o vinho. Mas ainda que não haja o vinho para tomar, para alegrar o nosso coração, o que mais? E o fruto da oliveira minta. A oliveira produz azeitona, que produz a oliva, que produz um dos óleos mais caros e saborosos que tem na face da terra, e muito caro, e que dava uma renda, muito dinheiro para quem produzia. Mas está dizendo: ainda que não haja, que o fruto da oliveira minta, ou seja, mesmo que a gente passe privações financeiras, que o nosso negócio quebre, que o nosso negócio feche, que eu não tenha recursos, que o meu patamar de vida elevado venha a descair, que o meu patamar de vida, a minha posição de vida elevada, de classe média alta, ela venha a cair, e os campos não produzem mantimento. Produção de mantimento significa própria sobrevivência, suprimento das necessidades básicas. Campo produzir suprimentos, está falando do suprimento das necessidades básicas, do pão de cada dia para comer. E ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, e no curral também não hajam vacas, ou seja, se houver pobrezas extremas, mesmo que venham salteadores e levem, destruidores e levem tudo isso, o que é que ele diz aqui? Não tendo ovelhas, não tendo vacas, não haverá leite, não haverá carne, não haverá dinheiro, não haverá alimento, não haverá comida. Então ele diz assim: todavia, no verso 18, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh glória! Então você viu como é profundo o que Abacuque disse? Em outras palavras, Abacuque está dizendo: Senhor, a minha alegria em Ti é incondicional. Eu me alegro em Ti, Senhor. Eu gosto de ter figueiras plantadas, comer o fruto da figueira, mas ainda que eu não tenha o fruto da figueira para comer, eu me alegro em Ti. Senhor, eu gosto de ver a vide produzir a vinha, a uva, tanto que eu gosto de comer a uva, como eu gosto de beber o vinho, mas ainda que falte isso, a minha alegria estará em Ti. Senhor, eu necessito da oliveira para produzir o alimento e para ela produzir recursos com o qual eu sustento minha casa e a prosperidade da minha família, mas ainda que falte, a minha alegria estará em Ti. Ainda que a minha empresa quebre, que a minha empresa venha quebrar, que eu venha ter grandes prejuízos, que eu seja demitido e venha passar privações, a minha alegria está em Ti. Ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que minhas despensas fiquem vazias, e olha que coisa ruim, viu? Ainda que minhas despensas fiquem vazias, ainda que meus celeiros fiquem vazios, ainda que falte o pão na minha casa, eu me alegrarei em Ti, Senhor.
Eu me lembro de Elias, lá para o Ribeiro de Querite. Irmão, nós habitualmente, comumente, o ser humano faz no mínimo 3 refeições por dia, no mínimo. Uns mais gordinhos aí estão fazendo umas 5 ou 6 aí, né? Três refeições por dia. E comer bem. A gente faz de manhã, acaba come 2 pão daquele bengala, com mortadela dentro, ovo e tudo mais. Exagerei, né? Ou então 10 carioquinhas daquele. Na hora do almoço, acaba pronto uma pratada desse tamanho assim, uns 5 quilos de comida. Na hora da janta, o cara come de novo um prato de mucunzaba, um de 2 com ovo estrelado, e come muito. Mas eu me lembro de Elias, lá no lugar que Deus mandou, e passando as privações, quando corvos traziam carne para ele, e pão, de manhã e à tarde, apenas 2 vezes por dia. Elias fazia apenas 2 refeições, e ele não comia o que ele queria comer, e muito menos a quantidade que ele gostaria de comer. Ele comia apenas a provisão de Deus para aquele dia. Elias não tinha armazenado em despensas, não havia despensas onde ele estava. Elias não tinha, ele comia de manhã e não tinha guardado para a noite, nada. À noite Deus provia, ele comia, não tinha nada guardado para outro dia, para amanhã. Assim Elias não comia nem o que queria e nem o quanto queria, nem tinha nada armazenado para comer a hora que queria. Mas eu sempre que eu falo isso, eu digo para a igreja, eu imagino Elias sempre alegre e contente no Senhor. Tão alegre, tão contente no Senhor, ao ponto de estar disposto a ir e fazer o que Deus quisesse que ele fizesse, ir aonde Deus quisesse que ele fosse e fazer o que Deus quisesse que ele fizesse. Então, meu irmão, a nossa alegria no Senhor, ela deve ser incondicional. Você precisa aprender a se alegrar em Deus simplesmente por estar em Deus. Você precisa aprender a se alegrar em Deus, meu irmão, de mãos vazias. Quantas vezes, irmão, deixa eu confessar uma coisa para os irmãos aqui. Quantas vezes eu estava na minha comunhão com Deus, na minha intimidade com Deus, irmãos, eu vou dizer para você, no meu quarto trancado, meu irmão, orando a Deus ali, sabe o que eu fiz muitas vezes diante do Senhor? Eu tirei minha aliança, tirei minha roupa, fiquei completamente despido e me prostrava diante do Senhor, meu irmão, ali dizendo para Deus que eu não sou nada, que eu estou ali diante dele e o gozo do Senhor na minha vida. Você já viu aquelas pessoas que só andam cheio de joias? Tem gente, irmão, tão vazia, tão seca, que ela só se sente um pouco satisfeita se ela andar com um relógio de 5, 10 mil reais no braço. Tem pessoas tão vazias, tão secas de Deus, que ela só se sente feliz, satisfeita, ali por um momento, por um instante, ou tentar parecer que está satisfeita e feliz, se ela andar com um colar de 100 mil reais no pescoço, com um brinco de 80 mil reais na orelha, com uma bolsa de 3 mil reais pendurada no braço. Tem pessoas tão vazias que só sentem um mero momento de prazer e alegria quando entra no meio do povo tendo alguma coisa para ostentar. Mas você não, meu irmão, você tem o Espírito de Deus. Você tem a alegria de Deus e isso é incondicional. Disse Jó, a mulher de Jó era uma dessas, que só sentia alegria, gozo e prazer momentâneos naquilo que tinha. No dia que perdeu tudo, ela disse o quê? Jó doente, perdeu os 10 filhos, perdeu tudo que tinha, toda a riqueza, estava lá no monturo, se coçando, com um caco de telha, e ela disse, Jó, amaldiçoa Deus e morre, Jó. E Jó disse, mulher, tu fala como uma doida, Deus deu, Deus tirou, e louvado seja o nome do Senhor, porque a minha alegria não estava no que Ele tinha dado, mas está nele. Porque a nossa alegria jamais deve estar no que Deus dá, ou no que Deus faz, mas tem que estar nele. Lembra da mulher falei de Jó, né? Agora lembra da mulher de Ló?
A mulher de Ló chegou em Sodoma com Ló para morar lá, muito rico, sobrinho de Abraão. Chegaram lá, tinha tanta riqueza, ele e Abraão, que a terra que eles estavam peregrinando de um lado para o outro, como nômades, eles não tinham mais como a terra sustentar as duas fazendas. Aí Abraão disse: Ló, caça teu rumo aí, porque não tem mais como a gente ficar junto não. Ló olhou para as campinas lá e viu tudo verde. É para ali que eu vou, para o lugar mais próspero, mais rico. Chegou lá e estabeleceu residência. Na noite que Deus determinou destruir Sodoma, eram duas cidades pelo menos, né? A cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, e até as cidades circunvizinhas. E Deus decidiu destruir todas elas. E Deus enviou mensageiros, anjos, para avisar Ló: sai daqui, vai embora, porque nós vamos destruir essa cidade, não vai sobrar nada. Vai morrer mulher, velho, homem, menino, cabra, cabrito, boi, ovelha, vai morrer tudo. Vai tudo ser destruído. Ló teve que sair de lá, meu irmão, sem poder trazer um único cabrito. Chegou com dezenas, centenas, milhares de cabeça de gado, gado graúdo, gado miúdo, com muito dinheiro, com tudo. Ele teve que sair às pressas sem poder levar nada. Mas ainda assim, Ló saiu com as suas filhas e sua esposa, e ele saiu satisfeito, porque ele estava sendo conduzido e guiado por Deus. Todavia a esposa dele, a alegria dele, ela só se contentava com as alegrias temporárias, ela não tinha alegria em Deus. Se nós perder nossas fazendas, como é que vamos ter alegria? Nós perder nossas riquezas, como é que vamos ser felizes? Aí quando chegou lá nas campinas, já distante da cidade, ela olha para trás, lembra? Ela transformou-se em quê? Uma estátua de sal. Morreu, foi condenada. Foi condenada por quê? Porque era alguém que não tinha alegria em Deus. Era alguém que não buscava alegria em Deus. Era alguém que tinha alegria em Deus de forma condicional. Sou feliz porque Deus me deu riqueza. Sou feliz porque Deus me deu dinheiro. Sou feliz porque Deus me deu muito gado. Assim está cheio de evangélicos na igreja, que o único testemunho que eles sabem dar são os mais medíocres e pobres, que é contando: eu cheguei aqui, não tinha nada, agora eu tenho isso. Eu cheguei aqui, eu não tinha nada, agora eu tenho aquilo. Eu cheguei aqui fraco, pobre, liso, agora eu sou rico. O único testemunho que eles sabem dar é esse. Eles não sabem dizer: eu era condenado e Deus me salvou. Eu estava perdido e Deus me resgatou. Eu ia para o inferno e Deus me deu a vida eterna. Eles não têm essa alegria. Eu estou esperando a realização do projeto ano que vem. Eles não têm a realização do projeto da volta de Cristo nas nuvens do céu, com poder e glória, onde habitarão com o Senhor por toda a eternidade. Eles não têm isso. A alegria incondicional, irmão. Você tem tudo isso dentro de você, amém? Lembra disso. Lembra disso. Isso está dentro de você. Deus está dentro de você. Deus habita em você. Então se propõe a Deus: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não posso nada. Senhor, eu não sei nada. De como Davi: Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Tu és a minha riqueza. Tu és a nossa glória. Tu és a minha alegria, o meu refúgio, o meu regozijo, o meu gozo é o Senhor. Como diz, acho que o Salmo 37, verso 4, eu acho que é: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando diz agrada-te do Senhor, diz: sinta prazer no Senhor, sinta alegria no Senhor, alegria incondicional. Uma vez eu estava evangelizando no sertão central, lá numa comunidade, num povoado, dentro do mato. Eu fui lá com alguns irmãos. E ao chegar naquela casa, o dono da casa tinha caído doente.
e estava no hospital, e ele era um servo de Cristo, a sua esposa também. E ao chegarmos lá para fazer uma visita e a oração, uma filha dele estava lá, uma moça já madura, e a gente evangelizava e pregávamos o evangelho e falávamos sobre a situação do pai dela. E ela dizia para nós, para mim e para o outro irmão que estava comigo lá, dizia para mim: irmãos, orem a Deus para Deus curar o meu pai, porque se Deus curar o meu, eu vou servi-lo. E no mesmo momento eu disse para ela: não se põe em condição para servir a Deus. Deus não precisa nem de mim nem de você, nós precisamos dele. Na verdade, você deveria dizer, se você estivesse entendendo a mensagem do Evangelho, se a graça de Deus tivesse alcançado a sua vida, se o Espírito Eterno tivesse revelado a você, você ia cair de joelhos e dizer: Senhor, mesmo que o meu pai morra, eu te servirei. Mesmo que meu pai continue doente no leito, eu servirei o Senhor. Incondicional. Tem pessoas hoje que ficam colocando condições para Deus. Deus não precisa da sua condição. Deus não é um Deus negociável. Deus não está aqui para negociar, meu irmão. Ele é soberano, Ele é rei, Ele é Deus. Ele não precisa de ninguém. Nabucodonosor apanhou para entender isso. E quando ele tornou, depois de 7 anos da sua loucura, ele disse que Deus age como quer, conforme o conselho da sua vontade, tanto com o exército dos céus, como os habitantes da terra, e ninguém há que possa estorvar a sua mão e perguntar: por que fazes isso? Porque Ele é soberano e pode todas as coisas. Então não imponha condição a Deus. Então a alegria do Senhor em nossa vida, ela deve ser de modo incondicional. Amém, pessoal? Condicional. Eu me lembro de uma música do Cícero Nogueira. É um cantor pentecostal, e ele cantou uma música que num momento muito difícil da minha vida, é uma música que ele fala sobre a fé. E num dado momento nessa música que ele canta, ele diz assim: você pode ter perdido tudo, você pode não ter mais nada. Onde estão os seus amigos? Você pode não ter mais nada, não ter mais recursos. Ele pergunta: onde estão os seus amigos? Você pode ter perdido tudo, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Você perdeu tudo, você não tem mais nada. Os amigos, nessas horas difíceis de dor, onde estão eles? Não aparecem. Mas eu te digo uma coisa com toda a certeza bíblica e com toda a certeza do meu coração: Deus está com você. Deus está com o seu povo, Deus está com a sua igreja, Deus está com os seus eleitos. Deus está conosco, igreja. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa bandeira, é Ele. É muito medíocre o que todos nós fazemos. Eu digo todos nós. Eu vou amenizar, eu vou dizer 99,9999%, para não dizer 100%, para alguém não dizer: pastor, você está me julgando. Eu não sou assim. É muito medíocre o que nós fazemos. Você já percebeu que nós só agradecemos a Deus, e quando agradecemos é por algo que Ele fez de bom? Já percebeu isso? As coisas que Ele já fez no passado, já a gente nem lembra mais. As coisas boas que Ele já fez, a gente nem lembra, já esqueceu, já está mais nem aí, já nem lembra mais. Aí quando faz alguma coisa boa, aí Deus é fiel, Deus é bom. Mas será que Deus também não é fiel quando estamos no hospital internados? Será que Deus também não é fiel quando estamos enfermos tomando medicamento? Será que Deus também não é fiel quando perdemos isso ou aquilo que tanto estimávamos? Será que Deus também não é fiel quando estamos desempregados? Será que Deus não é fiel também quando a empresa quebra? Será que Deus não é fiel também quando as coisas dão ruim? É claro que Ele é fiel.
Observe o que eu estou tentando passar para você, irmão, que a nossa alegria no Senhor deve ser incondicional. Deus é fiel em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é fiel. Alguém disse Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Eu vi isso em algum lugar. Deus é fiel o tempo todo, e o tempo todo Ele é fiel. A alegria do Senhor, ela é contínua em nós. É porque você ainda não se deu conta de que é lá que você tem que buscar. Você ainda não se deu conta de que é lá, é a fonte, é nele, é no Senhor que você vai encontrar alegria duradoura, alegria nas provas, nas adversidades, nas tentações. E lá você vai ter alegria contínua, e é lá que você deve buscar sempre. E essa alegria, ela deve estar em você de forma incondicional. E para concluir, eu quero que você abra em Neemias. Não precisa abrir não, é só recitar, é muito conhecido. Neemias 8:10, a parte B do versículo, finalzinho do versículo, ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa. Glória a Deus. Ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A conclusão é a sexta e última verdade sobre a alegria do Senhor. O que é a nossa força, irmãos? É a alegria do Senhor, ou seja, nos alegrando em Deus, seremos sempre fortes. A alegria do Senhor é nossa força. Se a minha alegria está em Deus, eu sou sempre forte. Se a minha alegria está em Deus, sempre terei força. Por mais fraco que você se sinta, mas se a sua alegria está em Deus, você terá força para vencer qualquer luta. Porque você não depende de um emprego para ser feliz. Porque você não depende de um casamento para ser feliz. Embora eu não sou contra o casamento, obviamente que não. O casamento é coisa muito boa. Você não depende de um empreendimento, de uma conclusão de um curso para ser feliz. Sou totalmente a favor de estudos. Que os irmãos estudem, se formem e sejam bons profissionais naquilo que você, na carreira que você preferir ingressar. Mas o que eu quero dizer é que, independente de qualquer coisa, para você ter força, é preciso você ter alegria em Deus. Quando você tem alegria em Deus, você tem força para vencer os obstáculos, para vencer a traição, para vencer o adultério, para vencer a frustração, a decepção, o prejuízo, a necessidade, a dificuldade. Quando você tem alegria em Deus, você tem força para vencer qualquer inimigo, ou gigante, ou tristeza que venha contra a sua vida. Amém? Então, assim que eu concluo a mensagem essa noite, que a alegria no Senhor, de fato, é a nossa força. Que somente estando alegres em Deus e não em nada desse mundo, porque se a sua alegria estiver relacionada a qualquer coisa desse mundo, meu irmão, você vai ser a pessoa mais fraca que existe. Mas se tivermos a alegria do Senhor, seremos fortes e venceremos qualquer tentação e adversidade. Às vezes as pessoas dizem: eu vou pecar, eu vou trair minha mulher porque ela não quer fazer sexo comigo. Eu vou roubar, vou fazer um negócio desonesto aqui porque não estão querendo me dar emprego. Não. Você vai ter força para vencer esses pensamentos. Você vai ter força para vencer essas ideias, porque a tua alegria está em Deus. Então, alegre-se no Senhor, você terá força para vencer qualquer mal. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.